Chegamos à nossa aula número 9, erro exploratório, aprender rápido ou insistir errado. Olá, pessoal. Ao longo desses últimos encontros, nós acompanhamos praticamente toda a evolução de um projeto de exploração. Entendemos como surgem os indícios, como eles se transformam em prospectos, conhecemos os principais métodos de pesquisa, discutimos a importância da amostragem, do tratamento de dados, dos riscos geológicos e econômicos, e vimos que saber interromper a pesquisa também faz parte da competência técnica. Hoje nós vamos falar de um assunto que, curiosamente, costuma ser pouco discutido nas universidades, nos cursos técnicos ou até mesmo nas empresas. Nós vamos falar sobre o erro. E existe uma ideia muito difundida de que o bom profissional é aquele que nunca erra. Na pesquisa mineral, essa ideia simplesmente não faz sentido. Na verdade, se uma equipe de exploração nunca encontrou hipóteses equivocadas, provavelmente ela também nunca assumiu desafios realmente importantes. A pesquisa mineral é uma atividade construída sobre perguntas e não sobre respostas prontas. Quem trabalha formulando hipóteses, inevitavelmente convive com erros. A diferença entre um projeto bem-sucedido e um projeto fracassado raramente está na ausência de erros. Ela está na capacidade de reconhecer esses erros rapidamente e aprender com eles. Por isso, o título dessa aula é bastante direto. Erro exploratório, aprender rápido ou insistir errado. O erro faz parte da pesquisa. Imagina um médico investigando uma doença rara. Ele analisa sintomas, solicita exames, formula hipóteses, descarta possibilidades, reavalia o diagnóstico. A pesquisa mineral acontece exatamente a mesma coisa. O profissional observa evidências, constrói um modelo geológico, planeja a campanha, obtém novos dados e, frequentemente, percebe que a interpretação inicial precisa ser modificada. Isso não representa incompetência, representa o funcionamento normal do método científico. Quem nunca muda de interpretação provavelmente também não está produzindo conhecimento novo. Pesquisa mineral não recompensa a teimosia, ela recompensa a capacidade de evoluir. Existem diferentes tipos de erro. Quando ouvimos a palavra erro, normalmente nós pensamos em uma falha operacional, uma coordenada registrada incorretamente, uma amostra trocada, um equipamento mal calibrado. Esses realmente são erros, mas existe outro tipo muito mais interessante, o erro de interpretação. Imagine uma equipe convencida de que determinada estrutura geológica controla a mineralização. Toda a campanha de sondagem é planejada com base nessa hipótese. Os primeiros resultados aparecem. Eles contradizem completamente a interpretação inicial. O que fazer? Insistir porque o modelo parecia muito convincente ou aceitar que os dados contam uma história diferente? Esse segundo tipo de erro é extremamente comum na exploração mineral e muitas vezes ele representa justamente o caminho para uma descoberta mais importante. Perigo da paixão pela hipótese. Todo pesquisador desenvolve um certo entusiasmo pelas próprias ideias. Isso é natural, faz parte do ser humano. Depois de meses estudando uma área, construindo mapas e interpretando dados, é fácil criar uma forte convicção de que determinado modelo está correto, ou seja, se apaixonou. O problema surge quando essa convicção passa a ser mais importante do que as evidências. Existe um fenômeno psicológico conhecido como viés de confirmação. Ele faz com que procuremos informações que confirmem aquilo em que já acreditamos e, inconscientemente, ignoremos dados que apontam na direção contrária. Na pesquisa mineral, esse comportamento pode ser extremamente perigoso. Imagine que 9 resultados contradizem uma hipótese e apenas um parece confirmá-la.
Se o profissional concentrar toda a sua atenção naquele único resultado favorável, poderá continuar investindo em uma interpretação equivocada durante muito tempo. Os melhores exploradores fazem exatamente o contrário. Eles dedicam atenção especial aos dados que desafiam as suas hipóteses, porque são justamente esses dados que podem revelar algo novo. Quando o fracasso ensina mais do que o sucesso, e aí existe uma característica interessante da exploração mineral. Os projetos que não se transformam em minas costumam ensinar tanto quanto aqueles que dão certo. Imagine uma empresa que pesquisou determinada região durante 3 anos. Ao final, concluiu que não existia um depósito economicamente viável. À primeira vista, parece um fracasso, mas será mesmo? Agora a empresa conhece profundamente aquela geologia, sabe quais modelos não funcionam naquela região, conhece os controles estruturais, possui informação geoquímica, dispõe de dados geofísicos, aprendeu quais hipóteses devem ser descartadas. Todo esse conhecimento reduz significativamente o risco de futuras pesquisas. Na ciência, eliminar uma hipótese equivocada também representa avanço. Na mineração, acontece exatamente a mesma coisa. O erro mais caro não é errar. Talvez a afirmação mais importante dessa aula seja: o erro mais caro da pesquisa mineral não é cometer um erro, é permanecer nele. Uma campanha exploratória pode ser direcionada, um modelo geológico pode ser atualizado, uma interpretação pode ser revista, uma estratégia de sondagem pode ser modificada. Tudo isso faz parte da evolução natural do projeto. Mas, quando a equipe insiste durante anos em uma hipótese que já perdeu sustentação, prejuízos financeiros começam a crescer rapidamente. É justamente por isso que empresas bem estruturadas realizam revisões periódicas nos projetos, não para encontrar culpado. Ninguém está aqui para falar fulano, ciclano, beltrano errou, não, mas para verificar se os dados mais recentes continuam sustentando as decisões tomadas anteriormente. Cultura do questionamento tem uma característica presente nas melhores equipes de exploração mineral. Ninguém considera um modelo geológico como verdade absoluta. Profissionais fazem perguntas constantemente. O que mudou? Existe outra interpretação possível? Os novos dados confirmam o modelo? Estamos ignorando alguma evidência? Será que estamos procurando o tipo certo de depósito? Esse ambiente de discussão técnica reduz significativamente o risco de permanecer preso a interpretações equivocadas. Quando opiniões diferentes são analisadas com respeito e baseadas em evidências, a qualidade das decisões aumenta. A ciência evolui justamente porque aceita o questionamento. A pesquisa mineral também. Uma campanha de exploração raramente produz apenas resultados geológicos. E isso nos traz o quê? Um aprendizado contínuo, porque ela também forma profissionais. Cada projeto ensina algo diferente. Um depósito revela a importância das estruturas. Outro demonstra o papel da alteração hidrotermal. Outro evidencia problemas de amostragem. Outro mostra limitações da geofísica. Ao longo da carreira, o explorador acumula muito mais do que conhecimento técnico. Ele desenvolve julgamento, aprende a reconhecer padrões, passa a identificar sinais que antes pareciam insignificantes. E essa experiência não elimina os erros, mas permite identificá-los muito mais cedo. É exatamente isso que diferencia um profissional iniciante de um explorador experiente. Tem importância nisso? Sim, muito, porque ele também participa desse processo de aprendizado. Durante as campanhas de campo, ele observa o comportamento dos equipamentos,
acompanha as dificuldades operacionais, registra informações, identifica inconsistências e participa diretamente da produção do. Sua proximidade com a operação faz com que, muitas vezes, seja o primeiro a perceber que alguma coisa não está acontecendo conforme o esperado. Uma recuperação de testemunho diferente, uma alteração inesperada na litologia, uma sequência repetitiva de resultados, uma dificuldade operacional recorrente. Quando comunica essas observações de maneira organizada e fundamentada, o técnico contribui para que a equipe identifique rapidamente possíveis problemas. Essa postura exige humildade e responsabilidade. Humildade para aceitar que todos podem errar, responsabilidade para comunicar aquilo que foi observado, mesmo quando isso contraria interpretações já estabelecidas. A exploração, ela é um processo contínuo de aprendizagem. Talvez a melhor forma de definir a pesquisa mineral seja essa. Ela nos ensina continuamente sobre o subsolo. No início nós sabemos muito pouco, depois aprendemos um pouco mais, corrigimos interpretações, reformulamos hipóteses, descartamos ideias, construímos novos modelos. Cada erro corrigido aproxima o projeto da realidade. E essa aproximação é justamente o verdadeiro objetivo da pesquisa. Não existe exploração perfeita, existe exploração capaz de aprender. Quanto mais rapidamente aprendemos, menores se tornam os custos, menores os riscos e maiores as chances de sucesso. Então, nessa aula, nós vimos que o erro faz parte da essência da pesquisa mineral. Compreendemos que trabalhar com hipóteses significa aceitar que algumas delas serão modificadas ou abandonadas à medida que novas evidências surgem. Também entendemos que os maiores prejuízos não decorrem dos erros em si, mas da insistência em interpretações que já não são sustentadas pelos dados. Aprender rapidamente, revisar modelos e manter uma postura crítica são características fundamentais dos profissionais que atuam na exploração. Na próxima aula, nós vamos deixar de olhar apenas para os métodos e as decisões e voltar a nossa atenção para quem faz tudo isso acontecer, profissional de campo. Vamos discutir quais competências, atitudes e responsabilidade diferenciam o verdadeiro explorador mineral. O tema será o técnico explorador, postura, responsabilidade e decisão. Até lá.